Aqui é o professor Evandro para mais uma aula de Química aqui na Central do Enem. Hoje vamos dar continuidade à isomeria. Não esquecendo que a nossa última aula, quem está acompanhando nossas videoaulas aqui, nós trabalhamos a isomeria plana, tá certo? Hoje a gente vai dar início à isomeria espacial, beleza? Espero que vocês gostem da nossa aula de hoje e vamos iniciar a nossa aula falando sobre a classificação, né, da isomeria. A isomeria espacial, como o nome está dizendo, é aquela isomeria na qual os isômeros formados se dão pela diferença espacial em que eles se encontram. Existem dois tipos de isomeria espacial. Vamos lá para vocês entenderem. A isomeria geométrica e a isomeria ótica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a isomeria geométrica, beleza? Vamos lá. A isomeria geométrica, tá certo? Ela é muito mais conhecida como isomeria geométrica cis-trans. Deixa eu falar um pouquinho sobre ela. Essa palavra cis, né, desse termo cis-trans significa radicais ou ligantes iguais do mesmo lado. A palavra trans significa radicais ou ligantes iguais em lados opostos, ou seja, lados transversais. Vamos para a condição de existência. Tanto a isomeria geométrica, que a gente vai ver na aula de hoje, como a isomeria ótica, que nós vamos ver nas próximas aulas, existe uma condição de existência, ou seja, uma condição para que ocorra a isomeria geométrica cis-trans. E a condição de existência é a seguinte: existem dois modelos de isomeria geométrica. Se a cadeia for aberta ou alifática, como vocês estão vendo aí, e a outra quando a cadeia for fechada ou cíclica. Se a cadeia ela for alifática, que é o caso mais comum nas provas do Enem, ou seja, se a cadeia for aberta, prestem bem atenção, a condição de existência é a seguinte, tá certo? Bem, o carbono tem que ter uma dupla ligação. Se a cadeia for aberta, o carbono tem que ter uma dupla ligação e os carbonos ligados à dupla tem que ter radicais diferentes e radicais iguais em carbonos vizinhos, beleza? Aí embaixo vocês têm um exemplo, né, na qual a gente não tem a isomeria geométrica cis-trans, porque a dupla ligação, como vocês podem ver aí, ela está entre o carbono e o oxigênio, ela não está entre carbono. Repare que entre carbono, não é isso? Nós temos apenas simples ligação. Nesse caso, nós temos aí o mesmo composto, como eu coloquei para vocês aí. Repare que esses compostos são os mesmos, só mudando o posicionamento aí das ramificações. Tendo em vista, vou repetir, em que a dupla ligação não está entre carbono. Repare que ela está entre o carbono e o oxigênio, formando aí uma carbonila. Então, esses compostos que vocês estão vendo nesse slide, eles não formam a isomeria geométrica cis-trans. Beleza? Vamos agora para o nosso próximo slide. Aí sim, nós temos o caso de isomeria geométrica cis-trans, né, mais especificamente falando. Não só esse caso aí é um caso específico das isomeria geométrica cis-trans, como esse é o caso mais comum de prova do Enem. Beleza? Não esquecendo, se a cadeia for aberta, e esses exemplos que vocês têm embaixo, se a cadeia for aberta, obrigatoriamente nós temos que ter um carbono com dupla ligação, como vocês estão vendo aí na figura abaixo. Obrigatoriamente. E os ligantes ou radicais ligados ao carbono da dupla têm que ser diferentes. Aí nós temos um exemplo clássico da isomeria geométrica cis-trans nas cadeias abertas, que é o caso do but2-eno. Esse composto aí é o but2-eno. Repare que ele tem 4 carbonos e a dupla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3, por isso que é o but2-eno. Aí nós temos duas formas espaciais, por isso que a isomeria chama de isomeria espacial, de forma geométrica, uma analisando o cis, que é esse da esquerda aqui, e o segundo, que é o trans. Olha só, esse é um grande exemplo para você entender a isomeria geométrica cis-trans. Por exemplo, esse primeiro exemplo aí, repare que os radicais iguais,
estão no mesmo lado. Olha, o hidrogênio, por exemplo, aqui para cima, que está de preto, e o radical metil CH3 para baixo. Repare que o carbono da dupla tem ligante diferente. Hidrogênio em cima, radical metil embaixo, hidrogênio em cima no segundo carbono, radical metil. Essa é a condição básica de existência. Se a cadeia for aberta, você tem que entender que para ter isomeria geométrica cis-trans tem que se estabelecer essa condição de existência. Carbono com dupla, radicais diferentes ligados ao mesmo carbono e se os radicais forem iguais e estiverem no mesmo lado, como vocês estão vendo aí, hidrogênio, nós temos aí a forma cis. Então, esse primeiro exemplo aí, na verdade, é o but-2-enos cis. Para me montar o isômero trans, né, relacionado a ele, basta a gente inverter de posição um dos dois carbonos da dupla, os radicais de um dos dois carbonos da dupla. Foi o que eu fiz aí, tá certo? Para mostrar o trans para vocês. Repare que permanece o hidrogênio radical metil no primeiro carbono, mas eu vou inverter, eu inverti aí de posição. Repare que no segundo carbono, aqui à direita, o metil que estava embaixo foi para cima e o hidrogênio que está em cima veio para baixo. Com isso, a gente, né, apareceu aí, né, a forma trans desse but-2-eno. Repare que isso que é o trans, ó, os ligantes iguais, hidrogênio, por exemplo, estão em lados opostos e o radical metil também está em lados opostos. Beleza? Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.